Bom dia, amadas de Cristo! Graça e paz! Estou muito feliz de estar aqui mais essa devocional com vocês. Nesses últimos dias nós tivemos a participação da nossa amada e querida irmã Maiara. E hoje sou eu aqui, Luana Gonçalves Galax, ministrando da parte do Senhor essa devocional de hoje, amém? O tema da nossa devocional é arrependimento fingido. Hoje nós iremos ler 2 capítulos de uma vez, o capítulo 5 e 6. O motivo é pontual. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a devocional de hoje como um alerta. Cuidado com o arrependimento fingido. Eu sei, mas talvez você não saiba, todas nós já declaramos ou pelo menos já ouvimos o capítulo 6 de Oséias em alguma canção ou poema. O texto dos primeiros versículos é muito conhecido e são eles que eu vou estar aqui destacando hoje. Oséias capítulo 6 vai ser uma mensagem que o próprio Deus vai estar ali comunicando ao povo. E durante o capítulo 6, o próprio Deus continua o que ele estava falando no capítulo 5. Então eu gostaria que você mantivesse a atenção para quem está falando no texto. Muitas vezes nós vamos ver que é o próprio escritor que está dizendo, declarando suas palavras, mas aqui é o próprio Deus que está falando. Então, vamos ver como esses primeiros versículos são lindos e parecem até uma oração sincera. Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele nos virá como uma chuva serôdia que rega a terra. Nossa, é empolgante essa oração, né? O que muitos não se atentam é que, na verdade, a fala desse capítulo não é de um homem para Deus. A fala destes versículos não é sobre um coração verdadeiramente quebrantado, querendo voltar ao seu Deus. Os versos que você acabou de ler ou ouvir são uma declaração do próprio Deus. É Ele mesmo quem cita os versos que você acabou de ler, querendo transmitir uma mensagem clara ao seu povo. A oração que vocês vão fazer depois de pecar é essa. Eu até sei o que vocês vão falar. O arrependimento de vocês é tão fingido que eu já sei, inclusive, como vocês vão orar. Eu sei como vocês irão fazer, quais palavras usarão e logo depois voltarão novamente para os seus pecados, e eu, o Santo Deus, condeno a sua hipocrisia. Uau! Você já tinha percebido que esse texto era uma fala de Deus condenando a hipocrisia daqueles que se diziam seus? Eu confesso que no dia que eu aprendi isso no curso de teologia, eu quase caí para trás. O capítulo 6 é uma continuação do capítulo 5, uma continuação da fala de Deus, não de um homem. Se você ler o capítulo 5 direto com o capítulo 6, você vai entender que não há uma pausa. E hoje, eu não poderia fazer uma devocional separada. Quantas vezes vivenciamos algo semelhante em nossa caminhada com Cristo? Fazemos juramentos de amor e compromisso com Ele, mas logo em seguida nós retornamos às velhas práticas condenáveis. Quantas vezes, depois de sermos limpas dos nossos pecados por Deus, voltamos correndo a lugares que outrora fomos libertas? O Senhor, Ele está colocando um ponto final. É como se Ele dissesse: eu vejo a sua hipocrisia.
Diz me amar, diz estar arrependida, mas ainda não entendeu que eu sou aquele que vê o seu coração. O mesmo Deus que cita a oração fingida, que ele já sabia que o povo faria, também declara. Logo em seguida, nos versos seguintes, a gente vai ler a palavra do Senhor em Oséias capítulo 6, versículo 4, dizendo: o que é que eu faço com você, Israel? E com você, Judá? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo pela manhã. Hoje o Senhor, ele está nos exortando. É como se Deus dissesse: mulher, o que eu faço com você? Eu já te declarei o meu amor. Eu abri meu coração. Eu te disse que desejo uma noiva separada. Por que é que você ainda cai nos mesmos lugares se eu, o Santo Deus, já te livrei da condenação, da culpa e da morte? Uma fala do próprio Jesus deve ser lembrada. Em Mateus capítulo 11, versículo 30, Jesus vai dizer: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Sabe, talvez até aqui você ainda esteja com dúvidas sobre sua caminhada com Deus e até esteja presa ainda às questões do passado. Mas o Senhor, ele tem feito um convite a você. Deixe os seus ídolos. Pare de olhar para os lugares de dor. Se liberte das raízes de amargura. Libere perdão. Feche as brechas. Abandone vícios. Não adultere espiritualmente contra mim, flertando com os amores. Basta! O livro de Oséias tem sido um chamado de Deus para você segui-lo de maneira liberta, sem olhar para trás. Eu aprendi que existem coisas que Deus pode nos tocar e libertar, limpar, curar. Mas existem áreas da nossa vida que Ele jogará a luz dele e nos mostrará alguns lixos. E quando Ele faz isso, somos nós mesmas quem devemos tirar. E quando nos posicionamos a retirar os entulhos, demonstramos ao Senhor submissão, obediência e amor. Deus não nos deixa andar cegas no entendimento ou confusas. Ele diz claramente o que quer. Lá em Oséias, capítulo 6, versículos 5 e 6. O que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Sabe, mulher, uma coisa que eu aprendi na caminhada com Cristo é que a linguagem de amor do nosso Senhor é a obediência. Talvez você possa não estar tão familiarizada com o termo ofertas queimadas, mas nesse trecho tem total com a conexão que a mensagem que Deus está querendo passar. Quando estudamos o livro de Levítico, aprendemos que ao dar as leis ao povo através de Moisés, um ritual de purificação foi estabelecido por Deus. E ele funcionava mais ou menos assim. Para o pedido de perdão pelos pecados e manter a presença de Deus no meio do povo, as pessoas levavam ofertas. Essas eram queimadas de forma específica pelos sacerdotes, para que o que acontecesse? Cessasse a ira de Deus sobre a vida daquela pessoa, tribo ou até do povo inteiro. O problema é que os israelitas passaram a pecar e viver longe de um arrependimento verdadeiro. E assim eles se afastaram de um relacionamento com Deus. Eles fizeram do ritual de purificação algo banal. Usavam isso como meio de aplacar a ira de Deus sobre si e não como uma entrega verdadeira, pois logo eles voltariam à idolatria. Senhor, misericórdia. Que essa não seja a nossa oração ao Senhor. Que o nosso arrependimento não seja fingido. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus vai nos advertir. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e voltem ao primeiro amor.
Em outras traduções vai dizer: e voltem às práticas do princípio. E o interessante desse texto é que está assim, lembrem do quanto vocês caíram. Não é só de onde vocês caíram, é do quanto. Quantas vezes você já caiu. Arrependa-se dos seus pecados e voltem ao primeiro amor. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Esse texto, ele nos adverte a não só reconhecer o lugar onde caímos, mas também a confessar. Quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor somente, Ele nos perdoa. Porque Ele sabe que no nosso coração a gente se arrependeu e reconheceu. Mas quando a palavra diz confessem-se uns aos outros, o texto é claro quando diz que ao fazer isso você vai ser curada. O Senhor te perdoa, mas você precisa acessar a cura. Então, mulher, se há algo na sua vida que você precisa confessar, trazer a luz para que não fique mais no escuro e que o inimigo não use disso como uma brecha aberta na sua vida. Procure alguém de sua confiança, alguém que é obediente ao Senhor, que leva uma vida em obediência ao Senhor, que vai ter amor de Cristo por você, e confesse os seus pecados. Reflita hoje, mulher, e reveja seus conceitos, áreas da sua vida que ainda não foram liberadas, que estão como brechas abertas. Se há alguém que você precisa perdoar, outro que você precisa pedir perdão por não ter entendido ou por ter vivido na época da ignorância. O Senhor, Ele leva em consideração a época da ignorância, mas agora você sabe, essa palavra te encontrou. Lembre-se de onde você caiu. Volte lá, arrependa-se e confesse os seus pecados. Talvez o inimigo ele esteja querendo te prender no lugar da vergonha. Mas se eu me expor dessa maneira, meu Deus, que vergonha eu vou passar. E o inimigo está usando disso para te prender e para manter uma brecha, uma cadeia de pecado aberta na tua vida. E eu declaro cura sobre você hoje. Você vai ter a força de Cristo para conseguir sair dessa situação e confessar os seus pecados. A luz do Senhor vai iluminar você nesse momento, vai te encontrar naquele lugar que você precisa confessar e andar limpa diante do Senhor. Lembre-se de onde você caiu. Volte lá. Arrependa-se dos seus pecados. Refaça, minha amada, o caminho das pedras. Vamos orar? Pai, necessitamos da sua luz para olharmos para dentro de nós. Sozinhas, Senhor, nós não conseguimos. Oh, Pai, se nós quiséssemos até olhar sozinhas para esse lugar, nós iríamos desejar a morte, pela dor de entender que cometemos um erro. Então nós precisamos da Tua presença. Eu clamo, Senhor, pela Tua presença agora aqui conosco. Ilumina-nos e aponte quais são as áreas que o Senhor deseja nos libertar. E aquelas áreas, Senhor, que somos nós quem devemos nos posicionar para destronar esses ídolos, pecados que estão encobertos. Quebrante, Senhor, nosso coração para que tenhamos um arrependimento verdadeiro e genuíno. Abba, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra não é para te trazer morte, mas é para te trazer vida e vida em abundância. Minha amada, permaneça aos pés de Jesus, se renda a Ele. Amém? Eu te espero na semana que vem, segunda-feira. Nós estaremos aqui com a presença da nossa pastora Suzy Oliveira, dando o capítulo 7 de Oséias. Amém? Continue em jejum. As mulheres estão jejuando num período de 3 horas, de 9 a meio-dia ou de 3 da tarde às 6 da noite, sem comer nada, só tomando água. Permaneça firme e o foco do nosso jejum é disciplina espiritual, para que o Senhor tenha acesso total à casa, que somos nós. Amém?
Te encontro na segunda-feira. Ótimo fim de semana.